Como a Doutora Gao contribuiu para a brutalidade da 10ª edição dos Jogos Vorazes, além de sua disposição em manipular os tributos e utilizar táticas psicológicas? Qual era o papel da Doutora Gao na 10ª edição dos Jogos Vorazes e como ela contribuiu para tornar a competição ainda mais desafiadora? E como ela ajudou a criar todo o mal de Panem nos anos futuros? É sobre uma incrível personagem de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que vamos falar. Bem-vindo à história de Volumnia Gao. Dr. Volumnia Gao. Panem e toda a história de Jogos Vorazes é baseada no Império Romano, mas esta curiosidade poucos sabem sobre os nomes Coriolanos e Volumnia. Coriolanos é o nome do presidente Snow, e Volumnia é o primeiro nome da Doutora Gao. Porém, tem uma curiosidade interessante, que é tirado da peça teatral de nada mais nada menos que William Shakespeare, chamada Coriolano, que é um drama onde Volumnia desempenha o papel de mãe de Coriolano, impedindo-o de vingar-se de Roma, e não é o caso de Volumnia Gao, pois é uma das principais defensoras dos Jogos Vorazes e influencia Snow em seu caminho sombrio, tendo seu sobrenome Gao como uma espécie de referência à região e ao povo da Europa Ocidental que foram conquistados pelos romanos sob o comando de Júlio César. Nessa viagem de histórias e referências de Jogos Vorazes que temos uma das criadoras desses jogos, pois ela desempenhou um papel indireto na concepção deles, já que durante seu tempo como instrutora na universidade, ela desafiou seus alunos a desenvolver uma forma de punição extremamente marcante para seus inimigos, algo que nunca pudesse ser esquecido. 2 alunos da academia, Casca Highbottom e Crassus Snow, uniram forças para trabalhar nesse projeto. Highbottom estava embriagado na ocasião e Snow o incentivou ainda mais com álcool para acessar seus impulsos mais sombrios, o que eventualmente resultou na criação dos Jogos Vorazes. Crassus Snow originalmente apresentou isso como uma piada privada, mas mais tarde entregou o projeto à Doutora Gao, enquanto Highbottom estava dormindo, livrando-o do efeito do álcool. Após a conclusão da guerra, a Doutora Gao usou o projeto de Highbottom e o apresentou ao público de Panem como o criador dos Jogos Vorazes. E assim seguiu até o grande 10º Jogos Vorazes, onde Doutora Gao, uma figura enigmática e poderosa, nos meandros da capital de Panem, desempenhou um papel crucial nesses jogos. Embora a história comum atribua a criação do programa de mentores a Casca Highbottom, a verdade é que Gao era a controladora por trás dos bastidores, manobrando com habilidade as peças desse sinistro jogo. A sua influência sobre os mentores durante o evento revelou-se determinante para a evolução dos Jogos Vorazes. Embora não fosse formalmente parte da equipe da academia, Doutora Gao fez questão de aparecer aos mentores durante os Jogos Vorazes, exercendo sua autoridade de forma sutil, mas incontestável. Ela distribuiu diversas tarefas aos mentores, alegando estar orientando-os no processo. Uma dessas tarefas envolveu a elaboração de um projeto de grupo que abordaria como integrar os cidadãos da capital a se interessarem realmente pelos jogos. Porém, um trágico evento abalou a concentração dos mentores quando Arachne Crane perdeu a vida de maneira brutal, desviando suas mentes da tarefa. Coriolano Snow, no entanto, suspeitou que a Doutora Gao ainda esperava que a tarefa fosse cumprida, e com sua astúcia característica, ele elaborou uma versão da proposta. Além disso, atribuiu o nome de Clemenza Dovecote, outra estudante e mentora, ao documento, acreditando que estava fazendo um favor a ela. No entanto, a perspicaz Doutora Gao não se deixou enganar. Ela percebeu prontamente que o trabalho era obra de uma única mente, não de um grupo. Para mostrar seu desagrado com essa tentativa de engano, ela tomou uma medida extrema. Doutora Gao colocou as folhas do trabalho dentro de um tanque de mutantes cobras neons, um gesto que revelava seu caráter calculista e sem escrúpulos. Ela ordenou que Coriolano Snow e Clemenza Dovecote se aproximassem do tanque, onde as cobras aguardavam. Surpreendentemente, as cobras não reagiram a Snow, pois reconheceram seu cheiro, mas atacaram Dovecote ferozmente. Sua vida só foi salva graças à administração rápida de um antídoto. Após esse incidente, Doutora Gao deixou claro a Snow que a mentira não era uma opção quando se tratava dela. Mas, curiosamente, ela elogiou a proposta de Snow, concordando em implementá-la aparentemente indiferente ao destino de Clemenza Dovecote. A Doutora Gao demonstrou sua presença influente ao comparecer ao funeral de Arachne Crane. Ela ocupou um lugar de destaque, sentando-se ao lado do presidente de Panem, presidente Heavensteel. Nesse momento solene, ela jurou que os Jogos Vorazes continuariam com mais vigor e comprometimento do que nunca, dedicando a 10ª edição do evento à memória de Crane.
Mais tarde, durante uma reunião de classe na universidade, Dr. Gal foi confrontado por Sejanus Plint, um jovem que originalmente era do Distrito 2, um jovem que questionava a fome e a punição que a capital impunha aos distritos. Em vez de demonstrar raiva diante desse desafio, ela pareceu se deleitar com a atitude de Plint, transformando o momento em uma aula sobre sua visão do mundo. Gal proclamou que as guerras eram ganhas com a mente, não com o coração, enfatizando a sua crença na racionalidade como uma arma suprema. Ela ordenou que a classe escrevesse uma redação sobre o que consideravam atraente na guerra, revelando seu interesse mórbido pela violência e pelo conflito. Quando chegou a vez de Coriolanus Snow apresentar seu trabalho, Dra. Gal ficou desapontada com a aparente superficialidade de suas palavras. Enquanto Snow parecia não levar a sério o tema, Sejanus Plint tentou chocá-la, afirmando que não havia nada de atraente na guerra, exceto a oportunidade de corrigir os erros. No entanto, essa oportunidade raramente se concretizava. Gal expressou seu prazer com a visão de Plint e destacou como a guerra servia para validar suas próprias convicções. O que fica claro ao examinar a influência e a personalidade da Dra. Gal é a sua natureza complexa e implacável. Ela é uma figura que comanda respeito e medo, capaz de manipular mentes e eventos de maneira sutil, mas eficaz. Seu papel nos bastidores de Jogos Vorazes, juntamente com sua atitude em relação à guerra e ao poder, lançam uma sombra sinistra sobre as histórias de Panem e sobre aqueles que ousam desafiá-la. A Dra. Gal é uma peça-chave no intricado quebra-cabeças que é o universo de Jogos Vorazes. Ela teve um momento de destaque durante a transmissão dos jogos na TV da capital. A sua presença na telinha foi notável, e ela não deixou de surpreender tantos telespectadores quanto os presentes na arena dos jogos. Luke Flickerman, o carismático apresentador da Capital TV, fez questão de questionar a Dra. Gal sobre o início relativamente lento dos jogos. Tradicionalmente, o início era marcado por ações intensas e confrontos imediatos entre os tributos. No entanto, Gal explicou que o bombardeio na arena havia alterado drasticamente o cenário dos jogos. Esse evento caótico criou uma série de novos esconderijos e adicionou um elemento inédito aos jogos, a oportunidade para os tributos receberem comida e água dos patrocinadores. Essa reviravolta na dinâmica dos jogos contribuiu para um início mais estratégico e menos violento. Dra. Gal foi além, sugerindo que os jogos poderiam se estender indefinidamente, desafiando a expectativa de um desfecho rápido e sangrento. Essa afirmação intrigou Flickman, que, sempre ansioso por mais entretenimento, expressou sua esperança de que Gal tivesse cartas na manga. A resposta dela revelou seu lado sombrio e peculiar quando mencionou uma mutação de coelho que possuía. Essa observação desconcertante deixou Flickerman pálido e desconfortável, demonstrando o poder intimidante da Dra. Gal. O apresentador lhe respondeu que tinha seus próprios animais de estimação, mas a tensão no ar era palpável. Enquanto isso, nos confins da arena, uma tragédia estava prestes a se desenrolar. O tributo de Sejanus Plint, Marcus, foi brutalmente pendurado na arena depois de escapar antes dos jogos começarem, depois que a arena foi bombardeada. Ao testemunhar essa cena horrível, Plint, movido por um impulso de humanidade, ousou entrar secretamente na arena na esperança de salvar Marcus. No entanto, essa ação audaciosa não passou despercebida pela Dra. Gal. Ela exigiu rapidamente, contatando Coriolanus Snow e ordenando que ele e a mãe de Plint, que por acaso estava com ele, viessem imediatamente para a arena. A autoridade da Dra. Gal era indiscutível, e Snow sabia que não podia ignorar suas ordens. Ele não teve escolha senão entrar na arena perigosa para resgatar Plint. A missão foi arriscada e intensa, levando-o a enfrentar perigos mortais. Snow teve êxito ao salvar Plint, mas a ação teve um preço elevado, pois ele se viu obrigado a matar um dos tributos, o infeliz Bob. A Dra. Gal não viu essa situação como uma simples ação de resgate. Para ela, era uma lição crucial, um vislumbre da humanidade despojada e da natureza humana em seu estado mais primitivo. Ela menosprezou a redação que Snow havia escrito anteriormente, chamando-o de bobagem, exceto por uma pequena parte que abordava o controle. Gal então impôs a Snow a tarefa de escrever outro texto, desta vez sobre o valor do controle e o contrato social necessário para a sobrevivência. Esse episódio na arena dos jogos, orquestrado pela Dra. Gal, não apenas testou a determinação e a moral de Coriolanus Snow, mas também demonstrou a sua capacidade de moldar os eventos de acordo com seus próprios propósitos. A influência sombria e o poder imperturbável da Dra. Gal continuaram a lançar uma sombra sinistra sobre os Jogos Vorazes e a narrativa em evolução de Panem. Ela é uma figura cujas ações têm consequências profundas e duradouras, deixando todos aqueles que a desafiam ou cruzam seu caminho em estado de alerta constante. Após se alistar como pacificador forçadamente, Coriolanus Snow tomou uma medida drástica para consolidar seu poder e eliminar uma ameaça em potencial. Ele enviou à Dra. Gal um gaio tagarela contendo uma gravação incriminatória de Sejanus Plint,
revelando sua participação nas atividades rebeldes no Distrito 12. Como resultado dessa revelação, Flint enfrentou a pena de morte por traição, sendo executado implacavelmente. Após esse incidente, Dra. Gal planejou o retorno de Snow à capital, referindo-se ao seu tempo no Distrito 12 como uma espécie de férias de verão. Ela deixou claro que não estava disposta a investir muito tempo nele para entregá-lo aos distritos, insinuando sua intenção de mantê-lo por perto. Para surpresa de Snow, ela revelou que ele iria estudar na universidade, onde ela própria lecionava. Nesse novo capítulo de sua vida, Snow foi admitido como aprendiz de idealizador e iniciou seu estudo em estratégia militar avançada em aulas ministradas por Dra. Gal. No entanto, sob a superfície de sua busca por conhecimento, as intenções assassinas de Snow estavam prestes a emergir. Ele escolheu Highbottom como sua primeira vítima, utilizando seu método característico de assassinato, o envenenamento. Essa virada na história marcou o início da ascensão de Coriolanus Snow ao poder e a sua complexa relação com a Dra. Gal, uma figura manipuladora e influente no cenário político da capital. Os eventos que se desenrolaram após sua nomeação como pacificador revelaram a frieza de Snow e sua disposição para eliminar qualquer ameaça à sua ascensão, mesmo que isso significasse recorrer à traição e ao assassinato. Essa figura de volúmina da peça de Shakespeare não traz 1% da personalidade da Dra. Gal, que era notavelmente contraditória e complexa. Embora frequentemente falasse com uma voz cantante e usasse frases infantis como hipty-hopty, essa aparência lúdica mascarava uma natureza profundamente distorcida. Desde a infância de Coriolanus Snow, Gal conseguia enervá-lo, muitas vezes com ações chocantes, onde ele lembrou uma vez de um episódio durante uma excursão escolar em que ela derreteu a carne de um rato de laboratório com um laser diante dos olhos da turma de 9 anos de Snow, depois perguntando se alguém estava cansado de seus animais de estimação. Essa dualidade em sua personalidade incluía uma tendência a elogiar aqueles que a impressionavam, mas também uma aversão profunda à traição e à mentira. Quando se sentia injustiçada, ela não hesitava em agir com crueldade, revelando sua natureza vingativa. Além disso, Dra. Gal demonstrava prazer ao causar sofrimento aos outros, como quando apagou todas as gravações dos 10º Jogos Vorazes, exceto uma que guardou para seu próprio entretenimento mórbido. Sua capacidade de eliminar vidas também era evidente, como quando matou indiretamente tributos com suas mutações de cobra, mostrando que não tinha medo de tirar a vida, incluindo a de crianças. Apesar das características perturbadoras, Gal era conhecida por ser uma pessoa matinal, cheia de energia. Essa disposição contraditória entre seu comportamento aparentemente brincalhão e sua crueldade intrínseca a tornava uma figura verdadeiramente enigmática e aterradora no universo de Jogos Vorazes. Ou seja, ela passou de uma obstetra a uma cientista louca. No filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, sua representação é retratada como uma mulher negra na faixa dos 50 anos, com cabelos crespos e grisalhos. Ela possui heterocromia, com um olho castanho escuro e o outro de um azul reptiliano peculiar. Durante a cerimônia da colheita, ela usou um vestido elegante em tons de roxo e dourado, e neste caso foi interpretada pela excelente atriz Viola Davis, que dá o tom Maquiavel da Dra. Gal, que na verdade nos livros é uma mulher idosa com uma postura curvada e cabelos grisalhos e encaracolados, que será marcado pela atuação de gala de Viola em novembro deste ano e que mostrará ainda mais como ela se tornará a tutora do maior vilão de Panem. E assim terminamos mais uma história incrível de Jogos Vorazes. E já deixo aqui meu agradecimento a você que deixa o like, que compartilha, que comenta e que se inscreveu neste canal de quase 8.000 inscritos. Mas se você não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais personagens de Jogos Vorazes para contarmos sua história. E para você que quer maratonar na sua playlist, vou deixar aqui nos cards finais. E como sempre, até a próxima!